sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar um pouco o tema como superar a ansiedade e o medo. Coloquei aí uma imagem de uma menina toda assim, os cabelos, né, para cima. E é importante nós termos a clareza, a certeza de como fazermos isso com a ótica, com este olhar para a palavra do Senhor. Então, nós vamos trabalhar um pouco este tema e eu gostaria de lembrar para vocês sobre os nossos 2 encontros que já tivemos, não é? Onde a Tânia trouxe ali alguns conceitos, algumas coisas que nós pudemos ver juntos e que é importante para este curso, cujo nome é Conflitos Emocionais na Pós-Modernidade, não é? Então, é importante que nós tenhamos, né, a participação dessas aulas para nós podermos compreender um todo e como superar esses conflitos que nós possamos estar vivenciando. Então, na aula 1, nós falamos ali, estudamos sobre o sentido da vida, né? No final da aula, saímos compreendendo, né, entendendo o valor de ter fé e esperança na vida eterna. Sentir, né, no sentido de percebermos que sem Deus a vida não faz sentido. E o agir, que nós temos que nos esforçarmos por ter uma vida de santidade e serviço. Então, ficou claro para nós a origem da vida, o propósito e o sentido da vida, não é? No segundo encontro, né, na nossa segunda aula, nós vimos sobre de onde vêm os conflitos. Aí nós fomos levados lá em Gênesis, capítulo 3, onde originou o primeiro conflito, não é? Que foi a história de Adão e Eva, né? Que o Senhor apresenta Deus o paraíso, vamos pensar, estabelece as regras, né, os critérios, mas Deus fala para o homem, não desta árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem tocar. E eles decidiram desobedecer a Deus e tocaram e comeram do fruto, não é? Então, ali ficou claro que estabeleceu o primeiro conflito, né? Então, também entendemos com esta aula como eles lidaram com esses conflitos, quais as consequências das escolhas, não é? Nós falamos e estudamos, e quais outros conflitos, não é, surgiram por causa da maneira como eles trabalharam, enfrentaram, lidaram com aquele primeiro conflito lá atrás, certo? Eles viviam no paraíso, mas depois dessa desobediência, dessa ruptura, desse barulho, houve essa separação entre o homem e o Senhor, entre Deus, né? Eles foram expulsos do paraíso, ok? Então, após a queda que nós vimos lá em Gênesis 3, foi entendido também que a partir dali o ser humano adquiriu uma outra natureza. E qual é essa outra natureza? A de pecador. Lá a Bíblia nos ensina, em Romanos 3, 23, porque todos, né, nós pecamos e estamos destituídos, separados da glória de Deus. Então, nós temos essa natureza pecadora, certo? E também vimos por que o mundo está como está, né? Entendemos as razões pelas quais o homem vive num estado de depravação moral e espiritual. Sentimos na questão de reconhecer mesmo, tá? Que temos uma natureza inclinada ao pecado, como eu já citei, em Romanos 3, 23, né? Que todos pecamos e estamos separados da glória de Deus, e nós temos que tomar uma decisão de compartilhar essas verdades para que pessoas possam crer e ser salvas. Compartilhar do amor do Senhor, Deus enviou seu único filho Jesus para vir a este mundo, sofrer, morrer, né? E morte de cruz, derramando seu sangue precioso para que todos aqueles que entendam, não é?
compreenda isto e aceite este sacrifício que Jesus fez na cruz para resgatar a minha vida, a sua vida e de toda a humanidade. Quando eu compreendo e aceito isto, posso recebê-lo confessando meus pecados, admitindo que sou pecadora e convidando ele, com a minha boca, por meio de um convite, a ele ser Senhor e Salvador de minha vida. Acredito que todos aqui na sala têm o Senhor Jesus. Amém? Pode abrir os microfones e falar amém. Eu quero ouvir o amém. 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 Glória a Deus. É Amém. importante que nós realmente tenhamos o Senhor Jesus, porque no decorrer desta lição, como está aí, como superar a ansiedade e o medo, nós vamos entender um pouco, biblicamente, como que isso aconteceu e como que foi lidado com isso, né? É importante. Agora, eu vou passar aqui outra. Eu vou explicar, o alvo da nossa lição, né? Nós temos que sair entendendo que todos estamos sujeitos a sentir ansiedade e medo. Integrar no Senhor, mesmo em situações de ansiedade e medo. E orar. Orar confiando a Deus, suas ansiedades e medo. Importante isso, certo? Agora, eu vou fazer a leitura de um texto, tá? Cujo nome é Ansiedade e Medo, do psicólogo cristão, Gary Collins, ok? E aí eu vou pedir para vocês, tem uma pessoa entrando, vamos aguardar, que aí ela já pega a leitura. Ok? Então, essa leitura eu vou pedir para que vocês prestem atenção e vai se avaliando aí se você se encaixa em algum de uma dessas questões que eu vou trazer nessa leitura. Combinados? Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura, preste atenção. Ansiedade, estresse, medo, fobia, tensão. Tecnicamente, essas palavras têm significados diferentes, mas muitas vezes podem ser usadas como sinônimos para descrever um dos problemas mais comuns deste século. Quem nunca foi tomado pela ansiedade? Aquelas situações em que nós sentimos apreensivos, inseguros, preocupados, inquietos ou com medo. O coração bate mais depressa, a pressão sanguínea e a tensão muscular se elevam. Aumenta a transpiração, somos tomados pelo nervosismo e parece impossível relaxar. Quando a ansiedade é muito intensa, ela pode diminuir nosso limite de atenção, dificultar a concentração, provocar esquecimento, baixar o nível de desempenho, interferir na capacidade de solucionar problemas, bloquear a eficiência da comunicação, gerar pânico e, às vezes, provocar desagradáveis sintomas físicos, tais como paralisia, taquicardia ou intensas dores de cabeça. Existem vários fatores que podem gerar ansiedade. Uma ameaça a alguma coisa que consideramos importante gera muita ansiedade. Por exemplo, quando nos sentimos ameaçados ou em perigo, por causa de assalto, guerra, violência, doença, desemprego, avaliação ou mesmo por causa de uma consulta ao dentista. Essa apreensão surge porque nos sentimos inseguros ou impotentes para impedir ou reduzir a ameaça. Quando nos preocupamos excessivamente com nossa autoimagem, acabamos sentindo ansiedade em situações novas, porque não sabemos direito como agir ou sentimos receio de uma possível reação negativa dos outros. Falar em público, participar de uma festa, ter uma posição de liderança, ter que opinar em uma reunião, são situações que podem gerar um estresse descomunal. Separações como a morte de um ente querido,
mudança, divórcio, rompimento de um relacionamento pode nos deixar inseguros, tristes, com medo do futuro, com uma sensação de vazio interior. Quando estamos em conflito, ficamos em dúvida entre duas ou mais alternativas, sendo que cada uma delas tem aspectos positivos e negativos a considerar. A ansiedade persiste até que façamos uma escolha, ou se, depois de tomada a decisão, ficamos em dúvida se fizemos ou não a escolha certa. O medo é outro fator. Podemos ter medo do fracasso, do futuro, da guerra, da violência, da rejeição, do sucesso de assumir responsabilidades, de doenças, da solidão, da morte, de mudanças, etc. Algumas vezes, esses medos tomam conta da nossa mente e cria uma extrema ansiedade, mesmo na ausência de qualquer perigo real. Esse texto ele foi adaptado do Aconselhamento Cristão, tá? De Gary Collins, que é um psicólogo. Okay? É importante nós entendermos aí um pouco sobre a questão dessa ansiedade, não é? A ansiedade, como o texto traz para nós, ela vem de uma reação natural do nosso corpo, certo? Ela entendemos que é uma expectativa que nós colocamos no futuro. E por vezes, né, às vezes o problema, a questão ainda nem chegou para nós e nós nos preocupamos com aquilo. Isso gera ansiedade. É um mecanismo, portanto, de sobrevivência, eu digo sobrevivência no sentido de lidar com as situações mais adversas que nós possamos estar vivenciando no nosso dia a dia, certo? Então, é importante, né, entendermos que a ansiedade, ela é positiva, isto ela é assertiva quando nos leva a uma organização prévia daquilo que eu devo fazer, né? Como assim, eu vou exemplificar de uma forma simples, né, para nós mulheres. Por exemplo, uma pessoa chega para mim, uma coisa simples, mas vamos lá. Márcia, você está incumbida de, na festa tal, do dia tal, levar um bolo de abacaxi, né? Essa é a sua incumbência. E eu já me preocupo, porque eu nunca fiz bolo de abacaxi, eu não sei fazer bolo de abacaxi, e eu fico preocupada porque é minha tarefa levar o bolo de abacaxi para uma festa bem chique, de irmãos bem chiques, e aí eu fico muito preocupada, e isso faz com que eu me organize, não é? De forma a fazer o bolo. Eu tenho a receita, então eu vou fazer este bolo, dar para o marido comer, olhar a cara dele, ver se está bom, né? E se tiver bom, eu vou me programar, me reorganizar para que eu possa ter todos os ingredientes, depois de aprovado, e fazer essa receita deste bolo para minha festa. Então, nesse olhar, né, foi um exemplo só para compreensão de vocês, ela é boa nesse sentido, porque ela realmente me organiza e impulsiona o meu agir, né? Eu não fico parado, eu faço algumas ações para que eu não tenha problema lá no dia da festa com o bolo de abacaxi, entendeu? Porém, é importante nós observarmos que os sintomas muito frequentes e intensos e que me tira, né? Na verdade, tira eu trazendo comprometimentos, eu quero dizer, no meu modo de viver. Aí sim nós temos que observar isso e buscar ajuda, ok? É muito importante. Bom, gostaria de pedir para vocês agora fazer um exercício mental, não é? Faz e guarda com vocês. Então, é assim, complete a frase. Sinto-me ansioso quando... Aí você completa aí a frase e guarda para você na sua mente. Então, sinto ansioso quando...
por exemplo, tenho que fazer um bolo de abacaxi que eu não sei fazer, né? A outra frase, sinto medo quando... Aí, completa aí a frase para você e guarda isso aí, que nós vamos usar um pouquinho mais tarde, isso aí, ok? Bom, então é importante nós entendermos... Peraí, eu passei algum outro? Peraí, só um pouquinho, gente. Ah, não. Então, é importante entendermos que, ainda que tenhamos recebido a Cristo como Salvador e com Ele o perdão de todos os nossos pecados, isso está lá em 1 João 1,7, continuamos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções. Já somos novas criaturas, não é? Mas a nossa velha natureza, que nós já falamos lá, qual que é, né? Ainda é suscetível às circunstâncias que nos advêm. Sendo assim, não é anormal ficarmos ansiosos, com medo, desanimados e abatidos. Presta atenção, isso aqui não é anormal, não é? Nós entendemos que muitas vezes pessoas dizem assim: onde já se viu o cristão ter ansiedade, ter medo? Isso não é normal para um cristão. Não é verdade. Está aqui, nós vamos aprender com a palavra de Deus. Paulo passou por isso. Nosso irmão Paulo, missionário, Paulo da Bíblia, que eu admiro muito, né? E Paulo passou por isso. Então, primeiro, quem é Paulo, né? Vamos fazer uma pincelada rápida sobre a pessoa de Paulo. Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos, ok? E após seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, né, ele se converte, passando a ser discípulo de Jesus. Olha aí a transformação. Ele era perseguidor, ele se converte, ele é seguidor agora de Jesus, né? Foi ungido pela igreja como missionário e passou a pregar por toda a região, isso é, as regiões fora de Israel. Paulo, ele era conhecido como o apóstolo dos gentios, né? O que é o gentio? São todas aquelas pessoas que não eram judeus, ok? E aí, lá em 2 Coríntios 6, de 4 a 10, Paulo diz para nós, né, exorta, recomenda a todos os ministros de Deus que tenha muita paciência, olha, tenha muita paciência nas provações, nos açoites, ofensas, desonras, lisões, aflições. Ele continua ensinando lá em 2 Coríntios 7, versículos 5 a 6, lutas por fora, né, lutas que eles enfrentavam e temores por dentro. É bom nós entendermos que esse temores, né, no sentido da falta de tranquilidade e sensação de ameaça mesmo, porque eles viviam constantemente isso, ok? Então, se coloque um pouquinho no lugar e vocês vão poder entender o que é sentir ameaçado, não é? Lutas, perseguições, né? Ele passa a ser perseguido. E aí, Paulo ensina, ele sempre está exortando, nós vamos mais para frente, entender também, compreender sobre isso que ele fala, sobre nós termos realmente o Senhor nos fortalecendo na nossa caminhada do dia a dia, não é? Eles passaram por tudo isso, mas Paulo manteve firme e forte junto com aqueles que, junto com ele ali, caminhavam, fazendo o trabalho no sentido de falar do amor do Senhor. Amém? E aí, vamos passar aqui. Márcio, posso fazer um comentário? Pode. Quem está falando? Nilson. Oi, Nilson, você entrou, bom dia. Bom dia. Desculpa, eu estava no telefone que hoje é meu plantão, né? Eu trabalho aos sábados e domingos. E assim... Oi, Nilson. Se ligam, aliás, se não ligam, tudo bem, mas se ligam, eu preciso atender e preciso lá ajudar o pessoal a resolver. Graças a Deus a gente conseguiu resolver o problema rápido. Olha só, tem um comentário interessante. Eu conheço um grande líder, conheço assim, claro, de YouTube, de livros, enfim. Conheço um grande líder batista, né, pastor, e ele já declarou isso em público. Falou, gente, eu tomo antidepressivo, né? E isso não faz de mim uma pessoa menos cristã ou melhor, isso não indifere, né?
Mas quanto a isso, eu acho interessante um livro que eu tive contato uma vez, chama-se Super Crentes. Super crente, E sim, sim, acho que é Paulo Romeiro, se eu não me engano. sim, Paulo E, Romero. o que eu acho interessante muito essa questão aí de que algumas denominações pregam se você está doente ou se você não tem dinheiro, se você está ali numa situação difícil, é porque você não tem fé. E Uhum, isso é muito complicado, porque não necessariamente é porque você não tem fé, né? Então, eu acho muito perigoso essa questão, muito perigosa essa questão de algumas denominações pregarem isso, né? Ah, uhum, se você está doente é porque você não tem fé. E a pessoa entra em crise. Porque, como assim? Eu tenho fé. Então, se eu estou doente... então assim... desculpa, duas coisas. Se você não conseguiu, porque ou você não tem fé ou porque você tem algum pecado não confesso. sim, E aí a sim. pessoa entra em crise, porque, puxa vida, eu estou aqui me monitorando, eu estou tentando não fazer nada errado, eu estou pedindo perdão todos os dias, eu estou exercitando minha fé, eu estou pedindo mais fé ao Espírito Santo, como está na Bíblia, né? Jesus fala, né, Senhor, acrescenta-nos a fé, né? A gente não tem. Aliás, desculpa, meu Deus, eu esqueci o rapaz lá que pediu, mas ele pediu. Você tem que ter fé. Ele falou, Jesus, então me dá fé, me ajuda a ter fé. Então a pessoa tem parafuso, porque, caramba, ou eu não tenho fé, ou eu estou em pecado. E ela não acha nada disso, então ela fala, bom, então tem alguma coisa errada, então o problema sou eu. E isso é É, muito perigoso. O é evangelho verdade. que hoje é anunciado é um evangelho de troca, né? Uhum, Se uhum, você tiver fé, se você não tiver pecado, você vai pedir para ficar curado, vai pedir para ter dinheiro e eu vou te dar. Mas se você pediu alguma dessas coisas e eu não te dei, é porque alguma coisa está errada com você. uhum. Isso que o Nilson trouxe é verdade, né? Por isso é importante nós compreendermos a palavra do Senhor para que nós não caiamos nesses erros, não é? Constantemente, não é? Eu mesma, lá muito tempo atrás, eu imaginava assim que depressão, essas coisas é coisa de gente que não tem Deus, né? Vai lá lavar a pia, uma pia de louça que tudo se resolve. Mas hoje na caminhada, né? E por tudo, até por ter passado por esta questão, começando e estudando a palavra do Senhor e vendo como a vida de Paulo, que nós vamos ver, essa orientação desse texto bíblico que ele dá para nós, podermos aprendermos e não cair nesse erro que o Nilson trouxe, né? De pessoas que pensam desta forma, tá? O problema emocional que nós estamos trazendo aqui, a ansiedade, é um problema realmente emocional que está no pensamento, né? E nós estamos tratando o medo, que é uma questão que está lá no emocional, mas tem tantas outras coisas, né? Que nós podemos citar. Eu até fiz uma lista, não é? Sobre isto, vergonha, nervosismo, tensão, tristeza. Tudo isso está contido nas reações emocionais. E isso advém a ansiedade por meio dos pensamentos. Então, na leitura desse texto, nós vamos poder compreender e sair entendendo que nós lemos lá no início, falar que é anormal não é anormal, não é? No sentido assim, podemos passar por isso, mesmo sendo cristãos, certo? No texto nós vamos compreender melhor. Obrigada, Nilson, pela sua contribuição aí, viu? Vou seguir. Eu agradeço. Vamos seguir. Quem pode ler esse texto para mim aí, para nós, né? Filipenses 4, de 2, capítulo 4, versículo de 2 a 8. Presta atenção lá, irmãos. Quem pode ler para nós? Eu posso ler. Ok, irmão, vai lá. O que eu Fernanda. rogo, sim, o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém. Olha isso, gente. Opa, aqui. O que eu rogo a Evódia. Obrigada, viu, irmã Fernanda? Olha aqui, no versículo 2, o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Paulo aqui deixa claro a questão aí de um problema que existe entre duas irmãs que não estão em harmonia. Interessante isso, não é? Ele reconhece o problema. Então, a irmã Evódia e Sintique, elas não estão muito bem ali entre elas e cria ali um barulho, um ruído que precisa ser resolvido. No versículo 3, Paulo ele pede ajuda, mas olha isso, irmãos, eu fico assim encantada com a palavra de Deus. Sim, e peço a você, leal companheiro, é Paulo falando, de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Olha a convicção de Paulo em dizer, né? Companheiro de jugo, primeiro precisamos, quando identificamos um problema conosco, temos uma pessoa em que nós possamos confiar o nosso problema, o nosso dilema, para essa pessoa nos ajudar. É uma orientação bíblica e é muito importante, né? Aqui eu quero aproveitar até fazer um parênteses, que nossa igreja, ela conta com um ministério pronto para ajudar nestas questões que eu ou você ou qualquer outra pessoa possa estar passando, que é o MAP, Ministério de Aconselhamento Pastoral e Emocional, onde nós temos na equipe irmãos e irmãs crentes em Cristo Jesus, firmes na fé, em que você pode usar desse serviço para que possa ajudar você nos seus dilemas. Nós temos aqui a própria Tânia, que faz parte da equipe de conselheiras da nossa igreja, juntamente com o seu esposo, não é? Eu e meu esposo, que somos os líderes desse ministério, e o pastor Abner, que é o pastor desse ministério. Então, gente, é muito importante. Olha, é uma orientação que Paulo está dando, certo? E o mais interessante é que ele diz sobre essas irmãs, né, que precisam ser ajudadas, né? E ele fala, os seus nomes estão no livro da vida, né? Opa, peraí que eu saí daqui. Aí ele vai. E alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se, não é? Paulo recomendando que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor, não é? A palavra de Deus nos ensina, quando fala que nós, no mundo, nós teremos aflições, e Jesus fala, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Alegre-se no Senhor, né? Eu venci o mundo. E aí é importante nós conhecermos quem é esse Deus que servimos. Aqui, na minha meditação dessa semana, eu lembrei de Jó, não é? Quando ele diz assim, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje é de com ele caminhar. À medida que você vai caminhando com pessoas, né, com o Senhor Jesus, no caso aqui que nós estamos falando, nós desenvolvemos intimidades profundas e conhecemos ele, não é? Mais profundamente. E isso faz toda a diferença na caminhada do cristão, com certeza, não é? Paulo é aí um belo de um exemplo para nós seguirmos, certo? E aí ele continua, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor não está longe, o Senhor está perto daqueles que o invocam, não é? Então nós devemos sempre ter esse olhar para o Senhor, não é? Não andem ansiosos, daí ele orienta aqui, por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E finalmente, né, termina aí dizendo, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Aqui, outra coisa para nós estarmos observando, ele fala sobre nossos pensamentos. Pense, tudo que for bom, pense nessas coisas, tudo que for bom, que agrade o Senhor. Pense nessas coisas. Lembrando que nós comentamos que essa questão da ansiedade, ela se manifesta por meio de nossos pensamentos, tendo reações físicas ou emocionais. Ela manifesta por meio de pensamento. Então, pense em coisas boas, não é? Não dê lugar para outra coisa que não glorifique o nome do Senhor. É importante observarmos isso que a palavra nos ensina. Faz toda a diferença, tá? Eu não estou dizendo aqui, irmãos e irmãs, que, por exemplo, as reações físicas, as mais diversas, até as emocionais, né, como falta de ar, coração, né, acelerado, tremores, ânsia de vômito, e aí vai. As reações físicas. Às vezes o grau de ansiedade é tão elevado que realmente precisa buscar ajuda médica, sim, tá? Precisa ser medicado, sim. Eu costumo dizer, e aprendi isso, e que a doenças emocionais, né, as patologias, vamos pensar assim, tem que ser observada como qualquer outra doença. Então, a pessoa é diagnosticada com uma pressão alta, com uma diabetes, e aí vai, toma remédio bonitinho, porque tem que controlar, tem que isso, tem que aquilo. E quando ela é medicada por uma reação, por uma questão emocional que não está muito legal, por um médico, obviamente, que só os médicos podem fazer isto, não, peraí, tomar remédio para isso, não é possível, isso não. Nós temos que parar com isso, ok? É importante nós observarmos, sim, isso na palavra do Senhor, e às vezes vamos ser preciso passar, sim, com um médico, né? Eu já orei, eu tenho alguns médicos que cuidam da minha saúde, e eu tenho orado pela vida deles para o Senhor. E isso é muito, muito bom, tem sido bom para mim, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Eu Alguém quero. Tá Quem está falando? Eu quero falar. Sobre essa questão dos medicamentos, uma coisa Peraí, com quem a... que está falando? Quem está falando? Desculpa que Sou eu eu, não tô... Letícia. Oi, Letícia. Oi. Oi. Sobre essa questão dos medicamentos, eu sou uma pessoa que tem um pé atrás com vários medicamentos, tá? Okay. Tanto com medicamentos ansiolíticos, quanto com, por exemplo, omeprazol. Eu não tomo omeprazol, me recuso. Uma coisa que eu queria entender, talvez até para tirar o meu medo, é quais são os riscos desses medicamentos, porque eu também já vi muitos comentários de alguns psicólogos e psiquiatras falando que muitos medicamentos que são passados para a gente como ansiolíticos ou como psicotrópicos, eles têm risco de vício, eles têm risco de também acabar oferecendo outros efeitos colaterais para os rins, por exemplo, e acabar desencadeando uma série de outros problemas. Até porque a indústria farmacêutica não presta tanta atenção nisso, talvez até como uma forma de vender mais medicamentos para os seus pacientes. Como que vocês, especialmente você que está estudando psicologia, encara esse risco? Então, é importante nós entender, por isso que é importante nós focarmos na palavra de Deus, na orientação do Senhor, não é? Quem pode falar mais sobre essa medicação é o próprio médico, mas aí eu não me sinto muito confortável, não sei o quê. Eu posso buscar uma segunda opinião. Uma pessoa que eu muito consulto em várias questões é o pastor Abner, não é? Mas assim, pessoal, entendermos que se formos pensar a nível de remédio, de medicações, nós poderíamos dizer, então, nenhum serve, né, para nada. Eu não tomo nada, absolutamente nada, né? Entendo o que eu quero dizer. Por isso que eu trouxe a questão da doença da diabetes, da pressão alta, não é?
mas outros eu tenho o pé atrás. Então, nós precisamos compreender um pouco melhor, porque, sim, nós conhecemos pessoas que ela não pode ficar sem a medicação, não é? No nosso tratamento, aqui no nosso acompanhamento de aconselhamento, é observado a pessoa no todo, não é? Nós damos o aconselhamento cristão, mas observa o físico também. E nós, muitos encaminhamentos feitos para os médicos, né? Médicos que nós sabemos que é de uma boa conduta, no sentido de tem referências, não é? A gente não procura assim, olha, eu indico esse médico porque ele é assim, assim. Então, nós usamos isso e tem que ser feito esse acompanhamento médico para que as coisas andem juntas, não é? Tanto físico como essa questão do aconselhamento espiritual, tá bom? Mas, assim, a dúvida sempre a gente às vezes tem, mas será que eu devo, será que eu não devo? O que eu não devo é me automedicar, tá? Isso eu não posso fazer. Automedicação, tá bom? Quem tá falando eu aí? Márcia, a Bruna. Oi, Bruna. Queria só complementar isso que a gente está falando. Assim como você, não sou médica, então não posso falar sobre medicação, que é se vale a pena ou não, mas meu pensar tanto medicação de indicação médica quanto suplementação, que é o caso do que eu trabalho, a gente sempre indica pensando se o benefício vai superar o risco. Né? Então, ela falou um negócio bacana, o omeprazol, ela não toma. Eu sei dos malefícios do omeprazol, sou nutricionista, então eu sei que atrapalha milhares de outras coisas. Mas o que a gente vê? Se é possível evitar, ótimo, mas se chegou no ponto médico que o benefício para o paciente vai ser maior do que o risco, então está piorando muito a qualidade de vida. Por exemplo, estou usando o exemplo do omeprazol, né? Vai estar atrapalhando muito a qualidade de vida dele. Talvez por um momento seja interessante e depois ele tire essa medicação. Então tem que realmente avaliar junto com médicos se o benefício vai superar o risco, né? Então até mesmo para suplemento alimentar, suplemento de vitaminas, que as pessoas às vezes não pensam nisso, né? Às vezes a questão da automedicação. Isso. Também tem riscos, até nesses suplementos ditos naturais, por exemplo, existem riscos. E a gente tem que avaliar se vale a pena, se supera o benefício. Isso que a Bruna trouxe, gente, é importantíssimo realmente nós estarmos observando, né? Tem coisas que não é necessário realmente. Por isso que é importante seguirmos aquilo que o Senhor nos fala, até para tomar um remédio, né? É claro que entenda, não é? Quantas vezes, Senhor, eu vou tomar essa medicação e me ajuda, porque foi o médico que deu. Eu nem gosto, pessoal, deixa eu falar para vocês o seguinte, eu não gosto que fale nome de medicações, porque tem pessoas que vai pegar essa aula e tem pessoas que são, como que chama aquela pessoa que tem compulsão por tomar remédio? Parece que é doce. Hipocondríacos. Isso. Eu quero isso. Então, a pessoa fica, opa, ela falou esse nome, peraí, deixa eu anotar aqui. Então, eu tenho receio até de ficar falando assim, porque existem esses tipos de pessoa que é uma doença também que precisa ser cuidada, entendeu? Mas, muito bem, é isso mesmo. Vamos observar, né? E a Letícia que trouxe a dúvida, Letícia, qualquer coisa, nos procure fora da aula para eu poder te orientar, e temos o pastor Abner que poderá fazer essa orientação com mais propriedade, por ele ser aí doutor formado em psiquiatria, e é uma bênção tê-lo, né, conosco nesse ministério, tá bom? Vamos continuar aqui, senão eu não consigo terminar a aula. Vamos lá. Posso continuar, gente? Então, aqui, Pode sim. Opa, vamos lá. O negócio não vai. Ih, travou. Ok. Então, nós precisamos aprender a identificar a causa do problema, como nós comentamos nesse texto que lemos, que Paulo, ele identificou o problema daquelas duas irmãs que estavam ali com problema, tá? Estavam ali em desarmonia e etc e tal, né? Peço até que vocês pensam sobre se você tem algum caso assim, que você está em desacordo com algum irmão e irmã, né? E pense nisso, nessas orientações que Paulo aqui nos dá, para que tudo se resolva, né? E aí ele faz aqui uma pergunta para nós. Você sabe bem as causas de sua ansiedade quando a sente?
precisamos saber identificar essa causa. Então, Davi, certa vez, pediu que Deus vasculhasse o seu coração e fizesse aflorar os males que ali estavam. Não é? Davi, eu costumo sempre passar isso quando estou em atendimento, em aconselhamento, dando atendimento, sobre a oração, né, de Davi, que nós falamos: Senhor, sonda meu coração, vê se há alguma coisa mal, e se tiver, me fale para que eu corra para me consertar diante do Senhor. Essa tem que ser a nossa caminhada cristã também, não é? E, é claro, quando fazemos esta oração com fé, pedindo ao Senhor, que é um Deus ajudador, que é uma dos atributos do Senhor, Ele com certeza nos ajuda naquilo que é preciso e necessário. É importantíssimo isso, ok? 2, considerar a ajuda de um irmão em Cristo, como nós já também mencionamos, a importância de você ter alguém que você confie, que é uma pessoa idônea, como Paulo traz, não é? Uma pessoa que caminha com o Senhor, onde você pode confiar os seus problemas, os seus dilemas a esse irmão ou irmã que você eleger, ok? É importantíssimo isso. A Bíblia afirma que o perfeito amor lança fora o medo. Collins, né, o autor do texto que eu li, já citado, né, afirma que o inimigo do medo é o amor. Especialmente demonstrar o amor de Cristo é ajudar também aqueles que sofrem de ansiedade. Pregar o evangelho do Salvador com paciência e amor é a melhor maneira de levar outros a expulsar de sua vida o medo e a ansiedade. É importante nós falarmos do Senhor. Alegrar-se sempre no Senhor, né? Possivelmente a crise de relacionamento das duas irmãs estava tirando a alegria da igreja, né? E com certeza, onde há discórdia, desunião, né? Igreja, em lares, há uma tristeza muito grande, não é mesmo? Então, de fato, a divisão no corpo de Cristo traz consigo essa tristeza que ele relata. Então, e ele continua dizendo, talvez seja por isso que Jesus orou tanto pela unidade da igreja, certo? É importante nós nos alegrarmos no Senhor. Bom, a importância de nós nos alegrarmos no Senhor, em tudo, né? Em toda e qualquer situação, precisamos alegrar no Senhor. Pode passar. E aí o último, pode passar. É confiar em Deus em oração, que esse é o primeiro de todos, né, Té? À medida que confiamos mais no Senhor em oração, menos a ansiedade e o medo habitam em nós. Nós devemos prestar atenção sobre essas questões. Até quando a Letícia trouxe a questão da medicação, tudo nós temos que confiar no Senhor, levando para Ele. Né? A paz que habita em nossos corações, que Ele nos traz, é o árbitro, né? De dizer, olha, é nesse caminho, não é nesse caminho. Às vezes tem que fazer ajustes de medicações. Nós estamos com a Ana aqui, que é psicóloga, está aqui com a gente, né, Ana? Então, é importante observar isso, não é? A oração, o falar com Deus, né? Nós vamos ter realmente menos a ansiedade e o medo. À medida que confiamos mais no Senhor em oração, teremos menos essa ansiedade e medo, tá certo? Que habita em nós. Em Mateus 6, 25, 3, o Senhor Jesus ensina que não devemos ficar ansiosos com a nossa vida. O que devemos fazer é buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A oração vence a ansiedade, e quem ora bastante vive bem. Quem conversa com esse Deus de amor, de proteção, de cuidados, que é médico dos médicos. É importante nós entendermos alguns atributos, não alguns, mas todos, atributos de quem é esse Deus em que servimos. Ele é médico dos médicos, psiquiatra dos psiquiatras. Eu costumo dizer que não vai existir medicina nenhuma. Não estou desfazendo, gente, de maneira nenhuma, de forma alguma, tá certo? Não estou desfazendo.
mas entenda que Ele está acima de tudo e de todos. Ele é médico dos médicos, psiquiatra dos psiquiatras, juiz dos juízes. Ele é Deus que vem ao nosso socorro. Ele é Deus que nos ajuda, porque Ele é um Deus ajudador.